Nos anos 70 e 80, as 5 grandes montadoras com fábrica no Brasil dominavam o mercado, simplesmente porque não existia outra montadora desse porte por aqui. Eram 5 porque, durante um breve período, 1967 a 1981, a Chrysler fabricou carros no Brasil, representando as marcas americanas Dodge, Chrysler e Plymouth. As outras eram Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Pequenos fabricantes se aventuravam no mercado, geralmente construindo seus bólidos sobre uma mecânica Volkswagen, a mais barata e confiável daqueles tempos. Ou pelo menos tinha essa fama. Neste vídeo vamos ver alguns carros que eram muito desejados no Brasil nas décadas de 70 e 80 e alguns que pouca gente conheceu, mas que são mantidos até hoje como um troféu. Bem-vindo ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. No vídeo de hoje, carros ostentação do passado. Relembre neste vídeo alguns dos carros de luxo mais cobiçados nos anos 70 e 80, época em que as fábricas brasileiras dominavam o mercado. Ford LTD Landau. No fim dos anos 60, a Ford lançou o Galaxy, um carro de luxo destinado à classe alta brasileira. No início dos anos 70, ele ficou ainda mais requintado com sua versão LTD Landau, que trazia teto em vinil, aplicações em madeira jacarandá no painel e portas e outros itens que o tornavam o carro mais luxuoso do Brasil. Dodge Magnum. Verdadeiras salas sobre rodas, o Magnum era o carro de luxo da marca, juntamente com o Le Baron, de menor porte, mas igualmente espaçoso. Acabamento requintado e câmbio automático faziam parte de todo esse luxo. O carro foi fabricado até 1981, quando a Chrysler deixou o Brasil. Opala Diplomata. O Opala apareceu no final dos anos 60, mas no início dos anos 80, a Chevrolet lançou a requintada versão Diplomata para fazer frente aos possantes de luxo da concorrência. E tinha a vantagem de ter um público fiel, que idolatrava o Opala desde o seu lançamento. Ford Del Rey. Lançado em 1981, o Del Rey surgiu para atender um nicho de mercado que começava a aparecer, carros com certo luxo, mas com motor mais econômico em relação aos concorrentes. Ele remetia ao Corcel 2, mas lembrava também o luxuoso Landau. Foi fabricado até 1990, quando foi sucedido pelo Versailles. Escort XR3 conversível. A Ford lançou este carro pequeno em 1983 para suceder o Corcel 2 e uma de suas versões, a XR3, que era a mais esportiva do mercado. 2 anos depois, a Ford ousou um pouco mais e lançou a versão cabriolete do XR3, popularmente conhecida como XR3 conversível. Ainda mais esportiva que seu irmão mais velho, rapidamente virou objeto de desejo. Nenhum outro conversível de fábrica tinha sido lançado no Brasil desde 1967, ano em que a Volkswagen pôs no mercado o Karmann Ghia conversível. MP Laffer. Produzido de 1974 a 1990, o MP Laffer era uma cópia de um carro inglês dos anos 50, o MG TD, mas com mecânica de Fusca. Foi criado por Percival Laffer, dono da fábrica de móveis Laffer, e foi surpreendentemente bem recebido pelo público, tendo vendido mais de 4.000 unidades durante os 16 anos em que foi fabricado. Puma GTB. Apresentado no Salão do Automóvel de 1973, o esportivo Puma GTB só entrou em fabricação no ano seguinte. Sua fábrica, a pequena Puma Veículos e Motores, não dava conta da demanda, tanto que a fila de espera durava mais de um ano. Com carroceria em fibra de vidro e motor Chevrolet 6 cilindros, o carro era um dos mais caros de sua época, perdendo apenas para o Landau. SP2. Com o lançamento do Puma GT, o conhecido Puminha, que utilizava mecânica de Fusca, em 1967, a Volkswagen decidiu criar seu próprio esportivo com projeto totalmente nacional, o SP2, que oficialmente significa Sport Prototype, e não São Paulo, como muitos pensam. Foi mostrado ao público em 1971 e chegou ao mercado em 1972. Era uma completa novidade na época, com linhas arrojadas e itens que não se via em outros carros, como cinto de 3 pontos e disponibilidade em 44 cores diferentes. Foi eleito pela revista alemã Hobby como o Volkswagen mais bonito do mundo e é venerado até hoje. Miura. Criado pela gaúcha Besson Gobi ou Besson Gobi, esse carro revolucionou o mercado no fim dos anos 70. Montado sobre um chassi da Brasília, o Miura tinha linhas esportivas muito marcantes, mas desempenho pífio. Com o passar dos anos, o carro foi ficando mais leve e a mecânica passou a ser de Passat depois do Santana, o que melhorou bem o desempenho. O Miura era tão requintado tecnologicamente que já nos anos 80 trazia
trazia computador de bordo com sintetizador de voz e faróis escamoteáveis por controle eletropneumático. Bianco. Fabricado entre 1976 e 1979, o Bianco chegou ao mercado em 3 modelos, todos com mecânica e motores Volkswagen. Foi projetado e construído por Tony Bianco, responsável pelo projeto do primeiro Fórmula 3 brasileiro. É um dos carros mais raros do Brasil, pois poucas unidades foram construídas. Algumas delas estão até hoje com colecionadores. E é isso aí, amigos. No vídeo de hoje, falamos aí bem resumido de 10 carros que foram ostentação no passado. Quem tinha um desses, estava por cima, como se diz, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição. No próximo vídeo, vamos trazer outra curiosidade aqui no canal. Muito obrigado!